Já está ligado, mano. Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo neste livro, Vida e Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso patrono desta casa, Kaibar Schutel, enquanto estava encarnado. Então hoje nós vamos dar continuidade. Paulo discursou no Areópago e praticamente não foi bem sucedido, mas mesmo assim alguns prosélitos foram feitos e saiu dali, e Paulo foi então no capítulo seguinte, foi para Corinto. Então vamos ao capítulo 18º, versículo 4, que diz o seguinte: depois disso, Paulo partiu de Atenas e foi a Corinto, achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, por ter Cláudio decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles, e por ser do mesmo ofício, com eles morava e ali trabalhava. Pois o ofício deles era fabricar tendas. Todos os sábados discutia ele na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. Então vamos ver os comentários que Kaibar faz sobre esta passagem. Diz ele que, como já tivemos ocasião de ver, todos os doutores do farisaísmo eram, naquela época, obrigados a ter um ofício, pois caso lhes fosse necessário para a subsistência, não faltaria recurso, eles teriam um meio de trabalhar e ganhar os seus recursos. O apóstolo Paulo, desde o início de sua carreira apostólica, dedicou-se ao seu ofício para se poder manter independente. E do que lhe sobrava, ele repartia com os seus companheiros mais necessitados e os pobres. Disto lhe veio um grande mérito e uma grande autoridade, pois ele dizia: nunca fui pesado a nenhum de vós, e para a minha subsistência e a dos meus, estes braços me serviram. Então a vida missionária é muito espinhosa, e aqueles que a exercem precisam precaver-se contra a emboscada dos interesses terrenos, que tem prejudicado a muitos. E é verdade, em todos os demais capítulos sempre aparece, como se diz aqui na gíria, uma peninha, algo para atrapalhar. De fato, o trabalho material não é incompatível com o trabalho espiritual, como julgam, disse Kaibar Schutel, os sacerdotes das religiões. Realmente não é incompatível. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Há tempo para tudo. E assim, como há tempo para o trabalho espiritual, também o há para o trabalho material. O trabalho espiritual, mantém o espírito, mas o trabalho material é indispensável para manter o corpo. O apóstolo fazia tanta questão de que essa orientação fosse mantida entre os cristãos que chegou a dizer: quem não trabalha não come. Veja hoje, vai comer o peixe. É um pouco bem diferente de hoje, né, meus amigos? Comer à custa alheia, vestir à custa alheia, viver à custa alheia, sob o pretexto de exercício de uma missão divina, não está direito. A independência do homem se revela também pela sua ação no trabalho. O trabalho é fonte de todo bem-estar e progresso. Imaginemos-nos sem trabalho. Teríamos uma vida completamente estranha, não é verdade? Vazia, difícil,
sem objetivo, por mais que quiséssemos trabalhar o lado espiritual. Pregar, consolar, curar, mas dando tudo de graça e trabalhar para manter a vida. É ótima orientação que todos devem adotar e que Paulo nos ensinou. Enfatiza Carvalho. Vou repetir. Pregar, consolar, curar, mas dando tudo de graça e trabalhar para manter a vida é ótima orientação que todos devem adotar e que Paulo nos ensinou. Veja, por que nós temos o trabalho? Exatamente para criarmos disciplina. Nós somos indisciplinados naturalmente. Então, o trabalho é uma repetição, todos os dias a mesma coisa, para quê? Para que criemos a disciplina. Agora imaginemos-nos sem trabalho. Fica estranho, né? Fica uma vida bem vazia, bem complicada. Ah, mas eu estou cuidando do lado espiritual. Aí fica meio estranho. Continuando aqui, então. Nos sábados, o apóstolo não perdia as discussões na sinagoga, tomando parte na exposição das Escrituras e suas interpretações. Paulo persuadia a judeus e aos gregos. De modo que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo estava ativamente ocupado com a palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, uma das maiores campanhas que perdura até os tempos atuais é justamente essa, de negarem os judeus ser Jesus o Cristo. E até hoje realmente... Estão esperando o Messias. Então veja, isso aqui foi escrito em 1932, 33, e até hoje, 2014, nada mudou. Eles, até agora, esperam um Cristo, um enviado, que venha cercado de todos os poderes materiais, como César, Alexandre ou Napoleão, e que funde o reinado para eles aqui na terra. Não podiam compreender que aquele que disse, o meu reino não é deste mundo, seja o Cristo. Então Paulo, como os outros apóstolos, tratava largamente de dissuadir os judeus de suas velhas crenças. Pois de fato, Jesus era o rei, mas não o rei de uma nação ou de um povo. O seu reinado era puramente espiritual. Eles blasfemavam e não aceitavam a palavra dos apóstolos. Em virtude dessa repulsa, Paulo, sacudindo as vestes, disse-lhes: o sangue que derramastes venha sobre as vossas cabeças. Eu estou limpo e desde já vou para os gentios. Refugiando-se na casa de um certo Tício Justo, que era ligada, contígua à sinagoga, Paulo evangelizou a muitos que se converteram, inclusive Crispo, chefe da sinagoga, com toda a sua família, bem como muitos coríntios que viam em Cristo um homem direito. Então o trabalho de Paulo, veja, estava produzindo muitos frutos, quando Jesus, o Senhor, lhe apareceu novamente, para animá-lo ainda mais e dizer: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém te porá a mão para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. É o capítulo 18, versículos 8 a 10. Então veja, imaginemos-nos, Paulo viu a Cristo na queda da entrada de Damasco e novamente viu o Cristo. Imagine em que nível de energia tinha o Paulo, não é verdade? Como ele estava bastante influenciado, não obrigatoriamente fazendo isso, mas com essa energia, com essa
com esta visão, com esta luz, com esse espírito evoluído que era o Cristo, imaginemos-nos quanto ele ficou entusiasmado para realmente levar avante a tarefa do Cristo. Não é verdade? Sinceridade de propósito do Paulo. Sinceridade dele. Mas o Paulo sempre marcou a vida dele por sinceridade e cara forte. Né? Desde antes, quando ele era o Saulo. Desde antes. Sempre seguia exatamente o que ele aprendeu. Truculento naquilo que ele queria fazer. Ah. Eu sou eu no ponto final. Né? E antes dele fazer essa conversão, ele já era uma pessoa difícil. Né? Onde ele passou a acreditar em Jesus e pregar, ele se tornou mais radical em termos religiosos do lado de Cristo. Porque ninguém mexeu com a cabeça dele durante o tempo inteiro. Não. E aí o Carvar conclui dizendo o seguinte: Paulo cumpriu fielmente as ordens do Divino Mestre, concorrendo para que as ovelhas desgarradas de Israel entrassem novamente no aprisco, pois para isso viera o Senhor ao mundo e permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses. Ali trabalhou sem cessar, ensinando a palavra de Deus. Por suas epístolas aos Coríntios, vê-se que eram numerosos os crentes daquela cidade e circunvizinhanças. Então vejam, Paulo foi um exemplo muito forte para nós. Que todos nós, se quisermos efetivamente trabalhar, nós podemos trabalhar. Ah, mas eu não tenho a evolução do Paulo. Isso não é razão para nós ficarmos imaginando que um dia teremos a evolução do Paulo. A evolução é natural. Nós temos que trabalhar para que ela se estabeleça. Não nascemos simples e ignorantes? Sim. Passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, estamos estagiando no nominal. Um dia estaremos no angelical e arcangelical, voltaremos a Deus. Mas por hora temos que mostrar trabalho, como se diz aqui na matéria. Senão, as coisas não acontecerão. Paulo é um belíssimo exemplo para todos nós. Algum comentário, alguma pergunta sobre o que nós lemos aqui? Qual seria uma reação de um apóstolo, de alguém, não no nível do Paulo, que ouvisse estas palavras como ele ouviu do Cristo? Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém te porá a mão para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Se nós ouvíssemos algo parecido com isso, qual seria a nossa reação? Eu acho que esse espírito aí... Esse aí não é ele, não. Isso aí não é o Cristo. Eu não mereço, eu não posso, eu não tenho. Será que nós agiríamos? Como é que nós agiríamos? Arregaçaríamos as mangas e No atual, não. assumiríamos o trabalho? Nos dias de hoje, uma frase dessa, eu não sei, nessa colocação aí, não sei se mudaria o contexto do pensamento seu. Naquela época pode que sim, né? Mas hoje, qualquer coisa que você fala hoje no meio de uma sociedade, de amigos, você já está pondo em prática o seu equilíbrio. Porque as pessoas não acreditam mais, sabe? Não aceitam. Não aceitam, de forma nenhuma. Mas eu pergunto, e nós nos falamos e nos chamamos e nos autodenominamos de cristãos, seguidores do Cristo? Como é que nós realmente assimilaríamos se ouvíssemos algo parecido com esses dizeres? Será que nós pelo menos pararíamos para pensar, para refletir? Ou já partiríamos. Não, eu não tenho nível evolutivo para ouvir isso do Cristo.
Mas será que foi o Cristo ou o enviado do Cristo? Quer dizer, como é que nós agimos, não é verdade? Então nós temos que começar a trabalhar, nós todos trabalhar, para que um dia possamos ouvir isso. Nós ia dar um prático. Pôr em prática, então, trabalhar para poder ouvir isso. Nós ia dar um de São Tomé, viu? Ver para crer. Ver para crer? É. Eu não estou vendo. Não estou vendo. Alguém que dá. Complicado, né? Vai da Então, preparação também, né, Maia? Oi, Paulo. Oi, Pedro. Vai da preparação da pessoa, se ela tem preparo ou não, para assumir uma responsabilidade dessa. É muita responsabilidade. Como diz o Emmanuel lá, né? Muita gente já está colhendo a espiga e nós achamos o terreno ou ainda estamos procurando o terreno? Verdade. Temos muito pela frente, temos que trabalhar. O caminho está aí, Cristo veio, ensinou o caminho, os apóstolos se dedicaram, mostraram, agora nós temos que arregaçar as mãos, não é verdade? Olha, não sei se foi você ou a doutora Marlene que fez uma citação semana passada de um livro. De um livro chamado Cartas de uma Morte. Bom, não fui eu, não me lembro, mas pode até ter Eu sido. comprei esse livro, eu li em 3 dias. Mas ela fala assim, a mãe do Chico, Maria João de Deus. João de Deus, Maria João de Deus. Mas ela fala assim, olha, foi um dos melhores livros que eu já li até hoje. Já recomendei para todo mundo que eu encontro. Mas é um livro, você lê esse livro, é muito interessante, mas é demais. Ela não entra com meias palavras, como esse. O Carlos Achuto. Sim. Ela fala às claras que nós estamos no fundo do poço, nós estamos muito distante da realidade espiritual, que nós precisamos mudar demais. Mas é muito interessante esse livro. Você falando do Paulo, eu estava lembrando, Paulo também não usava minhas palavras. Não, ele Ia direto, só que ele ia direto com a época, com outras palavras. Agora ela vem com palavras da atualidade. Ela não. Impressionante que eu não sabia que ela tinha uma evolução como ela tem, né? Visitando outros mundos, ela fala de marcha, ela fala de leitura, impressionante ela chegar nas alturas que ela chegou. Mas ela fala que nós estamos precisando de mudar, mas ela fala, claro, com outras palavras assim, muito mais assim, calcadas, essa palavra assim, bem forte, que entra no coração da gente, impressionante. Um livro que eu gostei demais, é um livro todo espírita, principalmente, né? Tem muitos ensinamentos. Agora nós é que estamos meio devagar, né? Se veja, Cristo veio, já se passaram 2014 anos, ensinou, exemplificou, os apóstolos deram oportunidade, veio o Consolador, na nossa época o Chico e outros grandes, vamos chamar de apóstolos também, que estão aí nos ensinando o caminho. E nós estamos esperando o quê? Esperando o quê para realmente pegar a charrua e arar o chão? Temos que pegar, porque se não pegar, não tem chance. Então vamos a mais um capítulo. Paulo, no tribunal do procônsul lá em Acaia. Sendo Gálio procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo. Olha aí, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo, e levando-o ao tribunal disseram: este persuade os homens a adotar a Deus de um modo contrário à lei. Estando Paulo para falar, disse Gálio aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime perverso, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se são questões de palavras, de nomes da vossa lei, cuidai vós lá disso. Eu não quero ser juiz destas coisas. E fê-los sair do tribunal. Todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal.
E Galho não se importava com nenhuma dessas coisas. Vamos ver o que comentários fazem Carvalho sobre isso. Então era chegado o momento de Paulo deixar aquela cidade e passar adiante, e o aviso de perseguição apressou a sua partida. Não havia dito Cristo Jesus, mestre do apóstolo e nosso: se vos perseguirem numa cidade, mudai-vos para outra, pois na verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Mateus capítulo 10, versículo 23. Então eles, apesar desse conluio que foi feito, eles não puderam lançar mão de Paulo, pois Jesus lhe havia garantido que nada lhe sucederia. E embora no tribunal propôs um homem inteligente e que não apreciava os judeus turbulentos, ordenou-lhes que se retirassem, pois não queria ser juiz em questão de palavras, visto não ter Paulo cometido crime algum. O infeliz Sóstenes, chefe da sinagoga, teve que suportar muitas pancadas. Por quê? Porque ele aceitava as ideias de Paulo. Quanta luta, quanto sacrifício para se divulgar uma ideia nova que veio fazer progredir a humanidade. Os apóstolos precisavam mesmo ser heróis, mais do que heróis. Estavam em contínua relação com os espíritos chefes da grande revolução e serem por eles protegidos, senão não teriam conseguido cumprir a sua missão. Então vejam como contínua e constantemente haviam processos ardilosos ali para tentar barrar a expansão, a divulgação das ideias do Cristo. Impressionante, não? Mas quem está com o Cristo, está com o Cristo. Não está só. Não está só, na verdade. Então realmente ele sempre foi protegido, sempre achou uma saída. Algum deles passou incólume a todas as suas pregações, como eu já lembrei em outros momentos, somente Jó é que morreu naturalmente. Jó evangelista morreu naturalmente. Os outros todos tiveram mortes turbulentas, mortes difíceis. Ele com o Tiago teve uma morte horrível. Tiago, todos eles. Então vejam, a perseguição era muito contínua e constante. Algum comentário, alguma pergunta? Por favor. Simeão também, né? Simeão. Grande apóstolo, teve uma morte. O próprio Pedro, o próprio Paulo, que foi degolado, enfim, todos eles. Né? É claro que Pedro morreu de cabeça acabada. Com a espada. Não só de forma, mas com a espada. Diz que não merecia. Cadê esse bracinho assim? É. Tem mais um pedacinho aqui, que é uma breve excursão de Paulo, que eu acho que dá tempo de ler, que é o seguinte, capítulo 18, versículos 18 a 23. Então, despedindo-se dos irmãos lá de Acaia, Paulo navegou com Priscila e Áquila para a Síria, depois de haver mandado raspar a cabeça em Cencreia, pois tinha voto, ou seja, ele tinha prometido fazer isso. E chegados a Éfeso, deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, discutiu com os judeus, rogando-lhe estes que ficasse mais tempo. Não o nuiu, mas despediu-se, dizendo: se Deus permitir, de novo voltarei a vós. E foi, navegou de Éfeso, e chegando a Cesareia, depois de subir a Jerusalém e saudar a igreja, desceu então a Antioquia. Havendo estado ali algum tempo,
saiu atravessando sucessivamente a região Gálata e a Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. Então veja, ele se retirou lá de Corinto, deliberou fazer uma ligeira excursão, na qual ele limitou muito a sua ação, pois queria observar a situação dos discípulos pelas regiões onde ele já tinha andado. É bem possível que tivesse feito ele uma viagem de recreio para retemperar as forças, mas ao mesmo tempo ele examinava o progresso que o cristianismo ia fazendo. Então essas saídas são muito úteis para se alcançar um novo vigor, a mudança de ar, de panoramas, a troca de ideias que se vai fazendo durante a viagem. Tudo concorre para um novo avanço no campo da propaganda. Como Agostinho falou há pouco, quando se reúne com amigos, é um campo de propaganda, se fala alguma coisa, tenta-se colocar as ideias do Cristo, as ideias do Espiritismo. E ao mesmo tempo, uma conquista de novas energias para se refazer aquelas energias que se perderam, a fim de se receber mais influxos do Espírito para darmos continuidade na tarefa empreendida. Então o trabalho espiritual de Paulo nessa excursão se limitou simplesmente a encorajar os discípulos, fortalecer-lhes na fé para o bom cumprimento do dever. Porque todos nós precisamos, de vez em quando, dar uma parada. Por que nós dormimos? Por que nós paramos no nosso dia a dia? Imaginemos-nos trabalhando direto. Teríamos condição? Não, não teríamos condição. Se pegarmos direto, trabalhar e não parar, o que vai acontecer? Nós vamos ficar meio perdidos das nossas tarefas. Entraremos no estresse, numa estafa. Então precisamos sempre recompor as energias. E essas energias é nos retemperarmos com Deus, com a natureza, buscar essa paz, esse amor, essa harmonia, esse equilíbrio que está aí no universo. Isso é Deus. Algum comentário? Alguma pergunta sobre esse descanso do Paulo? Quer dizer, o descanso entre aspas, né? Ele foi ainda observar e ver como é que estava todo mundo na sua fé. Vamos a mais um pedaço hoje. Apolo chega a Éfeso. Então, o capítulo 18 dos Atos conclui com a notícia de chegada a Éfeso de um judeu natural da Alexandria chamado Apolo. Apolo era um homem eloquente, muito versado nas Escrituras, era instruído e fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão as coisas relativas a Jesus, mas só conhecia o batismo de João Batista. Apolo era um homem ousado e logo após a sua chegada a Éfeso, falava na sinagoga expondo os princípios fundamentais do cristianismo. Áquila e Priscila, que muito haviam aprendido com Paulo, vendo que ele não conhecia o batismo do Espírito Santo, levaram-no consigo para o instruírem a esse respeito e expuseram com precisão o caminho de Deus. Então, logo depois, desejando ele ir a Acaia, os irmãos animaram-no muito, pois era um bom elemento de propaganda, e deram-lhe cartas aos discípulos para que o recebessem Apolo. Chegando em Acaia, Apolo auxiliou muito aos irmãos que, pela graça, haviam acreditado, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Apolo, pelo que se lê nas epístolas de Paulo, era um grande e fervoroso propagandista,
tendo chegado a conquistar um grande número de prosélitos, ou seja, aqueles que aceitaram ao Cristo e começaram a seguir o cristianismo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ou 3, vê-se a influência de Apolo, que chegou a arrebanhar partidários para si próprio. Paulo, nessa carta, censura de uma forma bem áspera aos coríntios, fazendo-lhes ver que a religião de Deus não está dividida. Assim diz o doutor dos gentios: havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Pois quando um disser, eu sou de Paulo, outro, porém, eu de Apolo, não é que sois de homens? Que é Apolo? E o que é Paulo? Servos por quem crestes, e isto conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Ficou bem claro, é Deus, não é Paulo nem Apolo. Nessa epístola, o apóstolo dá a entender que Apolo não tinha orientação firme, pois isso se podia prever logo que ele começou a pregar, desconhecendo o batismo do Espírito Santo. Em referida epístola, versículos 10 a 15, o doutor dos gentios acrescenta: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento senão o que foi posto, que é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de ferro, de palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque ele é revelado em fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra daquele que a sobreedificou, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas o tal será salvo todavia como através do fogo. Então a única notícia, diz o Caibar, sobre Apolo é a que passamos para estas partes. Depois da sua estada em Éfeso, Paulo seguiu para Corinto, onde naturalmente fez alguma pregação que Paulo não julgou de acordo e originou a referência na epístola que lembramos acima. Então veja, meus amigos e amigas, se nós somos verdadeiramente cristãos, se somos seguidores do Cristo, não vamos inventar novas doutrinas. É o Cristo que devemos seguir. Ele é o nosso modelo e guia. Ele é a quem nós devemos respeito. Muito agradecimento por um dia ter saído do mais alto da sua elevação, se dignou a vir até nós, reencarnou aqui entre nós, no corpo difícil como esse, mas aqui permaneceu, ensinou e executou. Ele é o nosso modelo e guia. A ele devemos seguir. E nenhum fora dele, nenhum mais. Vocês concordam com isso que está aqui? Temos que fugir, não é verdade? Cristo, nosso modelo e guia. Paulo muito bem divulgou os seus ensinamentos, muito bem exemplificou em todos os apóstolos. Que tenhamos capacidade para assimilar. E mais do que isso, meus amigos e amigas, vamos trabalhar, vamos pôr em dia, vamos no nosso dia a dia, vamos tentar colocar isso em prática. Porque senão já somos chamados à espiritualidade
nesse momento do fechar os olhos aqui e abrir lá, haverá muito choro e ranger de dentes. Alguma pergunta, algum comentário? Então, no próximo encontro, nós vamos falar Paulo em Éfeso, recepção do Espírito. Muito obrigado a todos. Nós passamos então para a doutora Margarida. Pessoal, se vocês quiserem aproveitar esses minutinhos que temos agora, tem um brechó lá embaixo. Aqui está sendo vendidas muitas peças a R$5, aí, por preço bem baratinho, mas peças muito boas, podem ser utilizadas, dadas de presente. Por favor, se alguém quiser descer, está aqui embaixo, junto à livraria, tá bom? Obrigado a todos. Tá bom? Que bom. Que bom. Você também. Tudo de bom. Pode fazer a conta. Vamos elevar o pensamento até Jesus, nosso Mestre. Senhor Jesus, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para dar continuidade ao estudo e aos trabalhos da casa. Agradecemos, Jesus, a oportunidade, o trabalho, e te pedimos, Mestre, abençoe os nossos propósitos, os nossos acertos, as nossas faltas, mas estamos no caminho, Senhor, do trabalho, da fé e da esperança. Agradecemos a casa, aos espíritos amigos, aos benfeitores espirituais e tudo aquilo que recebemos de bom. E te pedimos, Jesus, que as mesmas vibrações de paz, as vibrações salutares cheguem a nossos companheiros que não puderam estar conosco na noite de hoje. Agradecemos, Jesus, o retorno dos amigos, aqueles que são tão caros aos nossos corações. E assim, Mestre, com o coração repleto de alegria, por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, rogamos que conduza ao Pai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos internautas que estão presentes. Vamos dar continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando neste mês de abril 150 anos de existência. Nós estamos seguindo o planejamento de Emmanuel, que nos trouxe o livro da esperança.
são comentários que ele fez desse livro extraordinário, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando, do primeiro centenário do livro, que foi em 1964. Então, nessa comemoração, durante todo o ano de 63, Chico recebeu na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba as mensagens de Emmanuel que foram enfeixadas neste livro. Então, o benfeitor tem 3 mensagens relativas ao capítulo 4, que é este que nós estamos estudando. Rememorando, vocês sabem agora, ou pelo menos já há bastante tempo têm conhecimento, que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, modelo, falou abertamente sobre reencarnação. Em 2 oportunidades, pelo menos, ele deixou muito claro. E vocês se recordam da última vez que nós conversamos. Primeiramente dizendo que Elias já tinha vindo e que os apóstolos compreenderam que se tratava de João Batista. E principalmente isto aconteceu com a transfiguração no Monte Tabor. Alguém se lembra do que nós dissemos da última vez? Como é que foi essa transfiguração? O que aconteceu? Cristo conversou, né? Com Elias e Moisés. Isso, Jesus chamou os discípulos, 3 deles, né? 3. Pedro, João e Tiago. João e Tiago, que eram os mais chegados, assim, na compreensão do que o Cristo queria dizer, falando de mediunidade e tudo mais. E eles iam ajudar muito, né, na formação. Exatamente. Na mediunidade, divulgação, né, também, né, do cristianismo, não é? E depois chamou-se cristianismo, porque Jesus não deu nome nenhum à religião que ele trouxe, né? Então tem razão os espíritos superiores, escrevendo através do Chico, de chamar de religião cósmica, do amor e da sabedoria. Essa é a religião que Jesus trouxe, né? Que é uma religião ampla, irrestrita e que está baseada no amor, né? Bem, então, recordando o que nós falamos da outra vez, nós vimos, né, a questão do Elias, e a outra vez que ele falou muito claro foi para o doutor da lei. Alguém se recorda do que ele disse? Como é que se chamava esse doutor da lei? Alguém falou? Nicodemos. Nicodemos, muito bem. E como ele era doutor da lei, quer dizer, um advogado, né? E, em geral, eram pessoas muito intelectualizadas, né? Que tinham feito, assim, cursos especiais e eram muito valorizados na sociedade israelita. E nós vimos que, realmente, Nicodemos o procurou à noite. Isso tem alguma conotação para vocês?
dele ter procurado Jesus à noite? Com certeza. O que isso significa? Escondido, não quero ver. Não queria colocar a cabeça de fora. Não queria, né? Jesus compreendeu tudo. Mas tratou como ele fazia com todas as pessoas. Com a educação, com o fino trato de alguém que é amoroso e educado, né? Bem, a uma dada altura, quando ele perguntou, né, o que ele deveria fazer para alcançar o reino de Deus, e Jesus disse que era necessário nascer de novo, qual foi a reação do Nicodemos? Qual foi? Espanto. Ele aceitou tudo ou ficou espantado? Ficou espantado. Como posso eu voltar ao ventre da minha mãe sendo velho? Aí Jesus teve aquela reação maravilhosa, né? Como és mestre em Israel e não compreendes o que eu estou dizendo?